O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez. Ô, Bruna, seja bem-vindo. Boa noite. Os que estão aqui com a gente. Gil, boa noite também. Aqueles que queiram manifestar seus comentários aqui, compartilhando. Vamos transmitir essa energia positiva em prol do trânsito. Daqui a pouco já estão conosco aqui, aguardando a diretora técnica do Detran, Edna Poleto, e o nosso comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito aqui da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Coronel Fonseca.
Muito obrigado, Adriano, também. Boa noite. Vamos aqui já desde já, quando nós começarmos, coloque seu comentário, qual o seu ponto de vista sobre os comentários que vão acontecendo. Eu estou falando aqui em nome do Movitran, Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito, um movimento que ele já está completando 3 anos, é um movimento que ele ainda, vamos dizer assim, ele é bebê, mas ele tem resultados altamente positivos, né? A gente fica muito feliz quando diversas autoridades nacionais, inclusive, nos elogiam, falam da nossa capacidade de unir, de congregar esforços. Sônia Isabel, boa noite, Sônia, muito obrigado pela sua presença. E esse movimento, pessoal, ele começou há 3 anos, né? Hoje são mais de 40 entidades de poderes públicos, poderes privados, sociedade envolvidos, órgãos como o Detran, que está aqui conosco, o Batalhão de Polícia de Trânsito, o Corpo de Bombeiros, a ANTT, a Polícia Rodoviária Federal, pessoal, a Polícia Militar, conforme eu já disse, a ANTT, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a ECO 101, a Federação de Transportes do Estado do Espírito Santo, FETransportes, muito bacana. Então, e diversas outras entidades, o DR envolvido aqui conosco. Então, tem muitos órgãos, o IQT, que é o Instituto de Qualidade Técnica de Inspeção Veicular. Então, tem muitas pessoas, diversas prefeituras. Gostaria de citar as prefeituras que estão sempre aqui com a gente, de carteirinha. Ó, o Walter Siqueira está aqui com a gente também. Um abraço, Walter. Vamos citar aqui, ó, a Prefeitura de Vitória, vamos citar aqui também a Prefeitura da Serra. Sexta-feira passada foi realizado um comandão liderado pela PRF, com a participação do Batalhão de Trânsito, Detran. Tivemos o Ministério Público também presente, na presença da doutora Paula Pasolini. Vamos citar também aqui a Prefeitura de Linhares, que participa com a gente, através do Douglas, a Prefeitura de Cariacica, através do Jefferson, a Prefeitura de Itapemirim, né, através da Pamela. Então, são muitas prefeituras também envolvidas. Nós acreditamos que só a união desse grupo vai ser capaz de transformar o trânsito. Gente, não é fácil, para gerar uma disrupção mesmo. Muitas pessoas estão perdendo as suas vidas no trânsito, né? Falamos que a banalização das vítimas de trânsito, ela é algo que não está ainda incomodando a sociedade. Nos parece que acostumamos com as notícias, né? A Sara, muito obrigado. Ó, o Walter é da Guarda Municipal de Vila Velha, né? Muito bacana. Vila Velha aqui presente com a gente, né? Vila Velha, esqueci de comentar, também parceiraço. Muito obrigado pela sua presença, tá, Walter? Então, todos juntos em prol do trânsito, todos nós temos um dever no trânsito, todos nós somos usuários. André Beltrame, boa noite, meu amigo. Rodossol, ó, esqueci de falar da Rodossol. Rodossol presente, sempre aqui conosco. O André já esteve fazendo uma live conosco. Forte abraço, meu amigo. Muito bacana, tá? Rodossol faz um trabalho fantástico, já estivemos juntos em live no ano passado. E aí, pessoal, esse é o espírito do Movitran, é um espírito de união. Esse espírito é algo diferenciado, né? Como o J. Pedro, autoridade nacional, como Júlio Vermodesto, como o doutor Vitor Pavarino estiveram e falaram que não viram algo dessa natureza em outros estados. Então, é isso que é bacana, né? Todos têm humildade muito grande, compartilham materiais. As duas autoridades que vão estar aqui com a gente, são autoridades gigantescas no trânsito e vêm aqui de forma humilde, né? Junto conosco, compartilhando. Nosso objetivo é discutir o trânsito, o que dá para melhorar, né? Nós estamos nessa pegada juntos, né? O Brasil são 35 mil mortos, 350 mil lesionados permanentemente. Então, tem muita coisa para fazer, gente. Então, tem muito trabalho,
né, que é o Movitran, ele gera conhecimento, consciência e ação, né, em prol do trânsito, esse que é o espírito. E aí, só falar para vocês do e-book, para nós já começarmos, daqui a alguns minutinhos, a nossa rodada de debates, que nós realizamos ano passado. Foram todas as lives realizadas no Instagram, onde a gente gerou muito engajamento no Instagram do Movitran, e realizamos 41 lives. 22 delas nós já transcrevemos. Agradecimentos aqui, tá? Diversas pessoas de forma voluntária que ajudaram na transcrição de áudio para texto. Alguns foram autores, os próprios palestrantes que nos ajudaram, outros também foram voluntários que ajudaram. E aí, pessoal, nós lançamos esse e-book, Todos por um Trânsito Mais Humano e Seguro, 130 páginas, é algo inédito, eu não vi, outras pessoas não viram algo dessa natureza, de pegar live e transcrever para texto e gerar mais um canal de comunicação. Então, isso acaba alcançando outros públicos, pessoas já estão usando o e-book, inclusive em faculdades, em alguns cursos, porque ele tem uma natureza, esse e-book, muito prático. Ele é construído por pessoas que vivem o trânsito, não são teóricos do trânsito, mas pessoas que vivem todo dia, né, o calor do trânsito, os desafios do trânsito. Isso está em 130 páginas para que vocês possam checar, estudar. E aí você pode me falar, quanto que custa isso? Como é que eu pago? Não paga nada, é de graça, é gratuito. É só baixar no link, né? O nosso diretor de produção já colocou aqui, ele deve colocar em outros momentos aqui, ao longo da nossa live. Se tiver alguma dúvida, aqui, já está aqui o link da descrição da live para baixar. Qualquer dúvida, se comunique conosco lá no Instagram, é nosso canal de comunicação. Deixe seu comentário, sua pergunta, qualquer coisa relativa ao trânsito, nós estamos à disposição. Estamos fechando a segunda parte. Inicialmente, a gente está com a expectativa de fechar agora, até o final do mês. Ainda estamos com algumas pendências, tem 3 ou 4 lives para a gente conseguir transcrever para texto. Caso não dê para a gente fechar a segunda parte no final desse mês, no mês de junho a gente fecha. Por quê? Nós não tratamos de Maio Amarelo, né? Nós tratamos de um ano amarelo. Nós temos ações durante todo o ano, e é esse espírito de ano amarelo que a gente pretende implantar na cultura nossa, entre o nosso dia a dia, na nossa mente, nas atividades dos diversos órgãos. Essa que é a pegada. Agradecer a Cláudio Helena, boa noite, hoje participante de Teixeira de Freitas. Forte abraço para a turma da Bahia, muito bacana. Maria Cândida Tavares Pimentel, já deu o seu joinha aí. Abraço, Maria Cândida. Ricardo Alves, boa noite a todos. Muito bacana, gente, essa interação do digital, mas a gente transferindo essa energia positiva, que eu sempre falo. Todos nós somos usuários do trânsito. Um dia você vai atravessar uma rua, né? Uma hora eu estou como pedestre, outra hora eu estou como ciclista, outra hora eu estou dentro do ônibus, outra hora eu estou dentro de um carro. Então, nós transitamos por diversos modais a vida toda, e o trânsito é um ambiente que a última coisa que ele tem que ser é de competição. Ele tem que ser um ambiente de colaboração. E agora eu paro de falar e vou trazer os nossos convidados especiais, que eu tenho muito orgulho de estar aqui com eles hoje. São pessoas que nos ajudam muito, fundadores do Movitran. Chamo aqui os nossos 2 amigos. Olha aqui, ó, que dupla fantástica, gente. É muito bacana isso, né? Vamos começar primeiro com as damas aí, apresentando Edna Poleto, né, diretora técnica do Detran, uma pessoa que muito nos honra, né? Ela tem uma participação, um envolvimento no Detran, uma pessoa-chave no Detran. É o Detran de portas abertas, está sempre nos recebendo, excelentes ideias, humildade, faz um trabalho fantástico aqui, pessoal.
junto conosco, está sempre ali, prestativa, tem um trabalho fundamental, é braço direito de Givaldo, nosso amigo aí, diretor-geral do Detran. Então, é um Detran bastante atuante. Christian Del Pupo, boa noite aqui também. Boa noite, Christian. Então, Edna, é um grande prazer, né, compartilhar um pouco aqui. Muito nos honra aí o seu tempo, agora à noite, para estar aqui com a gente. Ok, Edna? Forte abraço. Boa noite, gente. Eu que agradeço, André. Agradeço aí as suas palavras, né? Na verdade, o trabalho que a gente desempenha é um trabalho de equipe, né? Temos um bom trabalho, porque o Detran tem uma equipe fantástica, né, de trabalho, e isso, tudo que a gente faz, não é... Suas palavras não são mérito meus, né? Mas de uma equipe que trabalha pesado, né, para que a gente consiga, no dia a dia, cuidar de tantas demandas desse órgão que é gigante, né? E aí já quero cumprimentar o meu colega, né, também, cumprimentar você, André, que é um parceiro aí, a gente já se conhece desde quando você estava na Águia Branca, né? E depois disso já construímos tantas coisas juntos, queremos continuar aí, né? E ao meu amigo aí e companheiro de desafios, que é o comandante do batalhão, Tenente Coronel Fonseca, um prazer estar aqui e dividir esse momento com vocês, e a todos, né, que já estão participando conosco. Cumprimento a todos e cumprimento primeiramente a autoridade máxima que está aí, que é meu esposo, né? Então eu tenho que cumprimentar, que senão eu não estaria aqui. É isso aí, legal, Bom, muito bacana. E agora vamos cumprimentar aí nosso Tenente Coronel Fonseca, né? Parceiraço, gente, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, é muito acessível, Coronel Fonseca, a equipe dele sempre ali disposto a nos ajudar. Então, Arley está aqui entrando também. Arley, forte abraço, Arley, parceiro aí, boa noite, irmão. Isso aí. Então, o Coronel Fonseca, ele tem tido uma atuação gigantesca, não só no Movitran, mas em prol do trânsito. Ele comprou muito a briga, nós presenciamos isso é muito bacana, fazendo o máximo mesmo, o máximo, junto com o time, em prol do trânsito. Essa dupla que está aqui é uma dupla muito bacana, gente. São grandes autoridades do trânsito no estado do Espírito Santo, e são duas pessoas fantásticas, profissionais fantásticos e pessoas fantásticas, né? Então, isso é muito bacana, Coronel Fonseca. Um grande abraço para o senhor e muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, André. Você que conheci há 2 anos, quando assumiu o batalhão, tem sido uma grata satisfação por ver toda essa sua energia, né? Toda a sua força e engajamento. Quero cumprimentar também a Edna. Ambos, né? Tanto o André quanto a Edna são amigos do Batalhão de Trânsito, amigos de coração e amigos, posso dizer, formais, né? Já receberam aí títulos do Batalhão de Trânsito. A Edna, que até data recente era a responsável pelo convênio que existe entre a Polícia Militar e o Detran. Quanta ajuda, eu posso falar de 2 anos para cá, mas tenho certeza que sempre foi uma constante, né? A Edna não mede esforços, não mediu esforços, mesmo agora não estando exatamente à frente, mas continua aí nessa parceria ao lado da Polícia Militar e ao lado do Batalhão de Trânsito, nesta batalha que é tentando tornar, né, esse nosso trânsito mais seguro, esse nosso trânsito mais urbano, mais trânsito melhor, né, para ser vivido aí pelas pessoas no dia a dia. Como você disse, né, André, nós, todos em algum momento, nós somos usuários, né, do trânsito, seja com veículo motorizado, seja quando nos tornamos os pedestres, e o Batalhão de Trânsito está aí, sempre para somar, sempre para participar naquilo que estiver ao nosso alcance. Eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes aí,
todos aí que tenho certeza também estão engajados aí nessa luta, nessa batalha de tornar um trânsito mais humano. Muito bacana. Ó, Sheilinha, boa noite aí, ó. Legal, muito bacana. Pessoal, então a nossa metodologia hoje, aqui quem está organizando, né, vai ser um bate-bola. A gente tem um roteiro de perguntas, aí a Edna primeiro responde, né, a sequência, depois o Coronel Fonseca, tendo aí mais ou menos aí 5 minutos de resposta, né, para cada pergunta. Vão ser 5 perguntas, né, tem um final aí que é uma mensagem final. Mas antes de a gente entrar propriamente nas perguntas, para aqueles que estão nos ouvindo, é muito bacana que a Edna possa passar para nós, né, a atuação do Detran, como que é a dinâmica, a rotina do dia a dia, do Detran junto ao trânsito. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida, e aí depois o Coronel Fonseca esclarece um pouco para nós também qual a atuação, né, do BPTran aqui no estado do Espírito Santo. E então vamos começando com a palavra, Edna. Fique à vontade aí, por gentileza. Obrigada mais uma vez, André. Obrigada a todos que já estão com a gente aí, né? Temos o Arlen, que é nosso diretor administrativo, também com a gente, Sheila, nossa gerente, Bruna, coordenadora. Tem aí, já citei, né, algumas pessoas, e eu queria agradecer, né, a todos que estão com a gente aí, o Alves, da PRF, né, Andréia, da Rodossol, Walter, da Guarda Municipal, e tantos outros que estão aí, né, hoje nos prestigiando nesse momento, né. Eu não consigo ver o chat aqui, mas André foi citando e eu fui registrando à medida que vai aparecendo os boa noites aqui. Eu queria destacar o Detran, na verdade, como órgão executivo de trânsito, o papel desafiador que o Detran tem nessa função, né, desempenhando isso no dia a dia. Nós temos aqui a diretoria-geral, que hoje o diretor Givaldo, né, tem trabalhado arduamente para, principalmente nesse período de desafios aí que a pandemia nos trouxe, e o diretor, então, investiu pesado para que a gente trouxesse grandes sonhos que a gente tinha, que era a questão de transformar o Detran 100% online, e muitas coisas foram feitas nesse período, muitas ações foram possíveis pelo engajamento do diretor. Quero agradecer pela oportunidade de ter continuado, né, apoiando nesse desafio, ao governador do estado também, e dizer que nós temos aqui grandes, não só desafios, mas nós enfrentamos dia a dia questões aqui bem complexas no trânsito, né, no trânsito capixaba, e principalmente com o objetivo principal que nós temos, que é salvar vidas no trânsito, que é o objetivo do Mobitran, e não é diferente o objetivo que nós temos enquanto Detran. Nós temos mais 3 diretorias, além da diretoria geral, que é a diretoria de habilitação em veículos, hoje é o diretor Marcos Perosini. Nós temos a diretoria de administrativa e financeira e recursos humanos, hoje o Arlen, que está à frente dessa diretoria, e a diretoria técnica, que hoje estou nessa função desde 2015, né? E temos a satisfação de trabalhar com essas pessoas no dia a dia, cada um na sua diretoria, enfrentando as suas... o que a gente tem vivido nesse momento de pandemia, suas dificuldades, mas, acima de tudo, né, buscando fazer grandes entregas aí, que é o que nós temos apresentado no dia a dia. Nós temos uma gestão hoje de um trânsito com apenas 9 cidades do estado que são municipalizadas, 69 nós temos a responsabilidade sobre o trânsito. Atendemos, além disso, os 78 municípios com a parte de educação de trânsito. Também temos unidades, né, do Detran em todos os municípios, atendendo de uma forma indireta ou direta em todos esses municípios. Então, nós temos Ciretrans e PAVs espalhados pelo estado, e isso também é complexo de fazer uma gestão. Temos muitos credenciados, né, que são de responsabilidade também, não a gestão lá na ponta, mas também todo o controle do que é demandado a nível federal, e também por resoluções, a forma como tem que ser conduzido. Então, nós temos grandes propostas, né, ainda sendo discutidas, grandes projetos aí em curso, e nós já temos muitas entregas nesse período aí dessa gestão,
e o Detran tem, no seu dia a dia, buscado principalmente fortalecer os serviços para o cidadão, melhorar os serviços para o cidadão, fortalecer também as entregas no sentido de que nós tenhamos um trânsito melhor, um trânsito mais humano, investindo na Polícia Militar, né, diretamente na parte de trânsito, que é o que compete ao Detran, investimentos em educação, muitas propostas aí que vão sair em breve, se Deus quiser, nós temos aí entregas para serem feitas à sociedade também na área de educação de trânsito, além de tudo que já é feito. Então, hoje nós temos, poderia ficar aí um tempão falando de tudo que a gente tem feito, mas no decorrer das nossas falas aí, eu posso estar mencionando, mas o Detran tem um papel hoje atuante, não somente no que é de sua competência direta, nos seus credenciados, nas suas atividades que já são, né, estabelecidas pelo Código de Trânsito, mas também tentando apoiar os nossos parceiros. Nós temos muitos parceiros muitos que estão no Movitran, muitos que não estão no Movitran, e isso faz toda a diferença nesse trabalho que é feito, na forma como tem sido feitas essas atividades, tem desempenhado essa função no Detran. E, além do fato de também poder apoiar, além do batalhão de trânsito, né, e da Polícia Militar nas unidades de trânsito, nós temos também apoiado o Corpo de Bombeiros, nós temos conseguido apoiar os municípios que têm o trânsito municipalizado. Então, é uma infinidade de trabalho. Trabalho não falta, quem não gosta de rotina, quem gosta de desafios, aqui tem muito, né? Pode vir, porque aqui tem muito desafio. Então, aqui não tem rotina, você planeja, o diretor sempre fala isso, a gente faz o planejamento, mas no outro dia você tem que cuidar do seu planejamento e de mais um monte de coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente tem aqui, e a responsabilidade como órgão executivo de trânsito no Estado, ela é muito grande, e nós somos demandados, somos uma vitrine, estamos expostos, e até com a imprensa, né? Nós temos demanda de imprensa todos os dias, a todo momento, porque o trânsito é um assunto que muitas pessoas querem discutir e debater. Muito bacana aí, Edna, você falando aí, realmente passa um filme, e a demanda é grande, né? Você vê que esses dias agora, para a gente conseguir falar um pouquinho, estava difícil, né? Para lá e para cá. Adriano Bom Jesus, nosso inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Não sei qual latilong que você está, meu amigo. Escreve para nós aqui em qual lugar que você está. Forte abraço para você. E a Edna falou um negócio muito bacana. Na minha cabeça fica a transformação digital que o Detran se posicionou, é algo gigantesco, né? Realmente eu nunca vi isso. E a integração apoiando os diversos órgãos, né? Todo o ecossistema de trânsito. Muito bacana isso. Agora, com a palavra, Coronel Fonseca, como que é o dia a dia do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo? Coronel Fonseca, nosso comandante. Bem, o dia a dia também corrido, né? O Batalhão de Polícia de Trânsito, ele existe há 29 anos, foi fundado em 1992, e a gente tem uma atribuição dentro da estrutura da Polícia Militar. O Batalhão de Polícia de Trânsito, ele é responsável por todo o trânsito na Grande Vitória, visto que nas unidades do interior do estado, nessas unidades do interior, você tem setores específicos que cuidam da parte de trânsito. Mas o Batalhão de Trânsito, ele acaba se posicionando como uma referência dentro da Polícia Militar, quem, via de regra, tem a expertise, quem direciona o assunto trânsito dentro da Polícia Militar. Então, em vários momentos, nós somos consultados, chegam demandas ao comando da polícia, que então são direcionadas ao Batalhão de Polícia de Trânsito. E no dia a dia, a gente cuida de diversas tarefas. Nós, dentro da estrutura organizacional, nós somos a unidade especializada dentro do Comando de Polícia Ostensiva Especializado, que é comandado
pelo Coronel Pimenta, que muito nos apoia. Então, dentro dessa estrutura, nós somos a referência, mas nós realizamos diversas outras atividades. Nós não somos exclusivos para a área de trânsito. Nós apoiamos operações de fiscalização, nós apoiamos as unidades de área em grandes atividades, nós apoiamos, assim, diversas operações da Polícia Militar que não lidam necessariamente e especificamente com a área de trânsito. Então, o batalhão de trânsito, ele está lá para apoiar quando ocorre visita de autoridades ao Estado, ou questões mais sensíveis. O batalhão de trânsito, ele orienta, ele apoia, ele fiscaliza, e nós realizamos aí no nosso dia a dia operações diversas. Cavalo de Aço, que é mais ou menos o que nós realizamos na semana passada, chamada aí de Comandão, né? É um nome diferente, mas cujo foco foi dirigido às motocicletas e aos motociclistas, né? Nós trabalhamos com carga pesada, fiscalização escolar, nós trabalhamos aí com transporte clandestino. Então, toda a área de trânsito é destinada, dentro da Polícia Militar, ao batalhão de trânsito. Trabalhamos também em apoio aí às guardas municipais de Vila Velha. Tá aqui o Siqueira, que está nos ouvindo, também realizamos aí diversas operações, estamos realizando, e naquilo que depender da minha pessoa, continuaremos esse fortalecimento institucional com Vitória, com Serra, com Cariacica, e isso foi muito bacana quando nós trabalhamos no ano passado e no ano retrasado, o ano passado menos, né, por conta da pandemia, mas o Força pela Vida, que um trabalho aí que teve início dentro do Detran, capitaneado pelo Detran, e ali nós tivemos diversas oportunidades de realizar reuniões. Foi um trabalho muito profícuo, e a gente gosta disso, porque a gente acredita que, além da frase pronta de que a união faz a força, mas, de fato, o trânsito, ele necessita dessa, André usou aí a palavra de uma disruptiva, né? Você precisa, de fato, romper, você precisa saltar, não dá para você simplesmente continuar como se fosse a gente usa a palavra evolução, mas acho que é preciso quebrar determinados comportamentos, quebrar tudo aquilo que amarra, para nós darmos um salto no que tange ao trânsito. E a Polícia Militar, então, por força aí do artigo 23 do CTB, ela atua justamente conveniado com o Detran. E eu registro aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, que o batalhão de trânsito, ele é o que é hoje, graças a um convênio que existe com o Detran há aproximadamente 10 anos, e estamos até em vias aí de renovar esse convênio, nesse termo de cooperação. Então, o salto de qualidade, é complicado a gente falar de nós mesmos em relação a isso, né? Mas eu acredito em salto de qualidade que nós realizamos nos últimos anos. Nada disso existiria sem o convênio com o Detran, que permite aí um repasse de recursos, e não só um repasse de recursos, mas eu falo aqui também do trabalho que tem sido feito mais recentemente na direção aí do Givaldo, que é a transformação tecnológica. E nós temos coisas muito bacanas ocorrendo, registro de ocorrência, que ainda está em fase de elaboração, ainda em fase de teste. Então, nós acreditamos que vamos, nesse trabalho conjunto, né, sempre conjunto, não tem outro caminho. Nós vamos realizar aí uma mudança brusca de cenário, e principalmente da atuação do Batalhão de Polícia de Trânsito. Poxa, muito, muito legal, tá, Coronel Fonseca? Você vê, a atuação, gente, do Batalhão Polícia de Trânsito é gigantesca. Bom Jesus está falando de Boa Vista. Tá longe, hein? Tá longe. Forte abraço, né? Pega amanhã, vem dar um pulo aqui para gente tomar um café.
Ó, Josimar Amaral, boa noite, família Movitran. Parabéns pela belíssima contribuição em defesa da vida. Direto de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ó. Já tem Roraima, Rio Grande do Sul, Bahia. Né, ó, Mariaca, muito importante essa atenção aos motociclistas pelo grande número de envolvimento em sinistros. Você está certíssima, tá, Mariaca? E falou a palavra correta, sinistro de trânsito, né? A palavra correta, não, ao invés de que nós falamos acidente, mas na verdade o acidente não é um acidente, ele é um sinistro de trânsito. Muito bacana, Coronel Fonseca, muito legal essa introdução sua de atuação. A gente sabe aí do grande trabalho que o Batalhão de Trânsito realiza, muito nos orgulha. Você vê essa parceria, né, de recursos, precisa ter recurso na mão mesmo, né, para a gente estar trabalhando. Ó, Guaçuí está aqui com a gente, Tigre Almeida, Juraci de Almeida, Ciretran de Guaçuí, ó que bacana. Ronivon está aqui, boa noite. Ronivon, você está falando da onde, meu amigo? Flávio Bossóis, ó, boa noite, parabéns, André, Edna, né? Flávio da Marco Polo, né? Representante Marco Polo aqui no estado do Espírito Santo, grande amor. Sueli Silveira, conheço muito, minha mãe, está aqui com a gente. Ó, minha mãe participa de tudo aqui, tá, Coronel Fonseca? Ela está participando aqui, tem mais de 70 anos, falei sua idade, mãe, e dirige, falou, ó, tô aprendendo aqui, hein, com as lives. Legal. Se falar alguma coisa que não deve, vai puxar a sua orelha, hein? Puxa a orelha, é isso aí. Muito bacana. E aí, gente, vamos agora caminhando, né, no tema de hoje, que é o raio-x da segurança vias municipais. Nós realizamos um raio-x da segurança da BR-101, que foi com Christian da Eco e com Valdir da PRF, e agora nós estamos com as vias municipais, né? Para aqueles que nos ouvem, né, existem as rodovias federais, rodovias estaduais e as vias municipais, né? Aqui a gente tem as ruas, avenidas, tipo aqui a gente tem a Reta da Penha, Fernando Ferrari, né? Tem a Dante Michelini, tem uma série de ruas que acabam avenidas de velocidade maior, né? A gente tem o trânsito. Em resumo, as vias municipais acabam tendo uma representatividade de acidentes muito grande, em termos até de fatalidades, de vítimas, né? Nós temos desafios em regiões metropolitanas, que o negócio fica mais nervoso, só que isso não fica mais sendo um luxo, né, Edna e Coronel Fonseca, da região metropolitana. Já vimos que isso está espalhado para todo o interior. Qual a avaliação, né, que vocês fazem sobre esses desafios das vias municipais que aumentam a cada dia, né, com o adensamento? Qual o diagnóstico que a gente pode traçar, né, segundo a larga experiência de vocês, né, e desses nossos, né, vamos colocar, desafios da mobilidade, desafios de redução de trânsito, os diversos modais. E aí eu começo seguindo a nossa sequência com Edna Poleto, nossa diretora técnica do Detran. André, quando nós falamos da questão desse raio-x, né, da segurança em vias municipais, é importante a gente lembrar que nós temos aí as cidades com trânsito municipalizado, né, e nós temos aí 69 cidades onde o Detran atua, pelo menos com algumas questões de segurança, né, na segurança viária. Junto ao Executivo Municipal, é importante a gente lembrar que a gente não trabalha sozinho. Nós trabalhamos de forma bem democrática, discutindo com as lideranças, discutindo com o Executivo Municipal, fazemos uma agenda antes de começar qualquer discussão, antes de começar qualquer revisão de projeto, nós fazemos discussões com quem realmente vive no município, conhece o município, exatamente para nós entendermos as necessidades, e depois sim os nossos técnicos vão a esses locais para fazer essas análises. E é importante a gente lembrar que cada município tem o seu formato de vias, as suas dificuldades. Também nós temos a questão de
muitas cidades que desejam, né, por exemplo, estabelecer dentro de um projeto de sinalização viária, eles querem uma ciclovia, querem uma ciclofaixa, mas nem sempre os locais que são indicados, eles têm condições, e muitas vezes a mudança, né, na sinalização, a mudança no projeto, se ela não for bem trabalhada, ela com certeza ela não vai trazer uma mudança na mobilidade, mas ela vai trazer acidentes e insegurança para as pessoas que circulam nessas vias. Então, quando a gente fala de uma forma geral, dos sinistros, né, nós vamos falar hoje a forma correta de nos referirmos, né, não são sinistros, isso é uma discussão antiga, porque todas as pessoas que eu conheço, pelo menos, que têm essa discussão, todos nós concordamos que não é acidente, porque quase na sua totalidade poderiam ser evitados, né? Eles têm causas aí de imprudência, de imperícia, e por isso essa definição hoje de sinistros, né? Como sinistro de trânsito. Então, quando nós falamos dessas consequências de tantas mortes, de tantas vidas perdidas, eu acho que é importante a gente trazer isso, que hoje nós estamos falando de números, não queremos contar mortos, eu não gosto, sinceramente, dessa contagem de mortos, eu gosto quando nós fazemos análise para realmente investir em segurança viária, né, investir em projetos, né, em programas, investimos naquilo que faz diferença nos municípios. E quando nós fazemos essa análise, nós percebemos que tem diversos fatores que podem realmente comprometer essas cidades do interior. Mas para a gente falar, para que a gente pudesse falar definitivamente, nós teríamos que ter uma análise de como foi feito esse levantamento, onde realmente esses acidentes aconteceram. Foram em vias municipais, realmente, dentro dessas cidades, ou foram, por exemplo, em locais onde você tem a cidade cortada por uma rodovia estadual ou por uma rodovia federal. Em alguns locais onde as pessoas, infelizmente, insistem em não respeitar a velocidade. Então, eu entendo que a maior parte desses locais, desse número crescente de acidentes, de sinistros, né, hoje tecnicamente chamando dessa forma, eles se dão exatamente pela falta do respeito à sinalização, e aí eu estou falando de situações que nós convivemos diariamente. Nós temos um estudo da Secretaria de Segurança Pública, que foi feito em 2019 na questão de motociclistas, né, os óbitos envolvendo os motociclistas, que mostra para a gente que 36% dos óbitos de motociclistas eles são em quedas, muitas vezes o choque com pontos fixos, né, com postes, árvores, mostrando a falta, muitas vezes, no preparo, na formação do condutor. Às vezes, pessoas que realmente não têm condições de assumir a direção daquela moto e eles estão aí nas vias, né? A falta, muitas vezes, da manutenção de veículo, a falta, muitas vezes, também de um pavimento adequado, dentro das limitações que existem, os municípios, cada um também trabalhando com as suas limitações, e tantas outras coisas que podem trazer esses acidentes. O que a gente também percebe trabalhando nos 69 municípios com a sinalização viária, por exemplo, com a educação de trânsito em 78, é que tem um entendimento totalmente errado de que a educação só pode ser feita para crianças, que adultos não mudam comportamento, e eu queria, né, lançar um desafio para cada um que aqui está. Quais foram as mudanças do seu comportamento a partir do momento que você conseguiu enxergar o outro, né, a partir do momento que a gente conseguiu ver que são vidas que estão morrendo no trânsito, são famílias, são amigos nossos, são parentes nossos. Então, isso muda, né, a nossa forma de análise. Então, quando a gente olha para esse contexto de uma forma geral, nós teríamos que fazer uma análise detalhada, André, mas a gente enxerga muitas coisas, traçado das vias, cidades que não foram projetadas para pessoas, mas para carros, nós vemos aí contextos de cidades que colocam excesso de quebra-molas na cidade, e isso causa acidentes, travessias elevadas sendo colocadas em locais onde não deveriam, e as pessoas brincam de rampa, e aí nós temos acidentes acontecendo dentro dessas cidades, além do fato que a gente sabe aí que muitas dessas cidades de interior, elas são cortadas por rodovias estaduais, e
e as pessoas não respeitam o limite de velocidade. Então, eu vou falar pela cidade de interior que eu moro, e eu vejo isso muito lá. As pessoas andam em velocidade, principalmente motociclistas, em alta velocidade, e às vezes, quando acontece uma ocorrência ali, infelizmente, ela é fatal, ou ela traz sequelas graves e permanentes. Então, é importante a gente lembrar que existem muitas questões e a gente precisaria trabalhar em cada uma delas, mas de uma forma geral, o que eu abordei nesse momento. Muito bacana. Aí, a gente vai já refletindo uma série de coisas aí em cima do que você tem falado. Márcia de Souza, boa noite e parabéns pelo belíssimo trabalho realizado por vocês. Boa noite, Márcia, também. Forte abraço. Sara Almeida. Capitão Sandro, boa noite. Ok, legal. Obrigado aí pela análise, essa primeira análise. Estamos aquecendo as turbinas aqui. Agora, com a palavra, Coronel Fonseca. Qual a análise sobre as vias municipais de acidentalidade referente aos sinistros de trânsito? Isso é uma pergunta cuja resposta ela não existe exatamente aí. Dá para escrever não sei quantas monografias sobre essa pergunta, né, André? É verdade. Mas assim, quando a gente analisa, vou falar aqui pela experiência, pela vivência, daquilo que a gente nota no dia a dia do batalhão de trânsito, a gente observa, são questões tão complexas que vamos enumerá-las, né? Vamos tratar de algumas aqui. A gente observa, a Edna abordou um ponto ali que eu acho que é fundamental, que trata-se da formação do condutor, que aí vamos deixar claro que a formação do condutor, ela segue aquilo que está no CTB e nas suas resoluções, né? Não é simples a gente falar, ou o senso comum achar que a responsabilidade é do Detran em relação a apertar na formação, ou ser mais rigoroso, é aquilo que consta no CTB, né, e nas suas resoluções que tratam disso. Então, a gente, de fato, observa que, no dia a dia, existe aí uma culpa, né, em relação aos acidentes, o que diz respeito lá à imperícia, imprudência, negligência, onde a pessoa ela tem a sua formação, ela já é devidamente habilitada, todavia ela não tem, por exemplo, a técnica suficiente para a condução daquele veículo. A condução seja à noite, a condução seja sob condições climáticas adversas, seja numa via que, por uma razão ou outra, ela apresenta algum tipo de deficiência e acaba exigindo um pouco mais de habilidade daquele condutor, seja por falta de adoção dos princípios da direção defensiva. A gente observa muito claramente que falta isso, direção defensiva, os condutores de motocicletas, para os condutores de veículo automóvel e tantos outros, porque quantas vezes a gente passa num cruzamento e mesmo sendo a preferência de determinado condutor, a pessoa sequer olha para os lados, ou não guarda uma distância de segurança do veículo que trafega ali na proximidade. Então, se a pessoa ela adotasse aqueles princípios, quantos acidentes seriam evitados? Ou muitas vezes até num cruzamento que possui a sinalização semafórica. Como é que você entende? Eu moro aqui perto de um cruzamento que possui um semáforo e volta e meia a gente percebe, nota, a gente ouve, né, a colisão, alguém ali por desatenção, eu acredito que seja desatenção, porque principalmente durante o dia, a pessoa, ela avançar um sinal vermelho, como se dizia, poderíamos até dizer que é um tentante, né, tentando tirar a própria vida. Então, eu situaria essa primeira questão, a questão da formação.
E, sinceramente, se você me perguntar qual seria a solução para mudar isso, talvez só se, mais uma vez, a gente buscasse mudar a legislação. Além disso, evidentemente, a gente tem a questão que todos nós falamos, mas ela é sempre presente, que é a educação e a conscientização. Então, enquanto eu não entender, perdão, de que o outro, ele é dotado de direitos, de que o outro precisa ser respeitado, eu não posso adotar como aquele desenho clássico da Disney, né, do senhor andante, o senhor volante. Eu não posso ser tão educado e ser tão cortês fora do veículo, e dentro dele eu me transformo aí numa pessoa completamente irracional, né? Deixo de observar questões mínimas das relações do cotidiano. Então, se eu puder resumir, seria nisso. Percebe-se também, existe também uma condição econômica tida aí em muitas das questões. A gente vive num país que, não somente pela questão que estamos passando, mas que economicamente é um país em desenvolvimento, e então muitas pessoas, mesmo sem condições de ter um veículo, ou de realizar a devida manutenção no veículo, eles necessitam daquele veículo para o seu sustento, para o seu dia a dia. Quantas vezes em operações policiais a gente aborda, mesmo às vezes sinceramente com o coração doendo, porque a gente sabe que aquele veículo é o meio de vida daquela pessoa, mas veículos que não possuem a menor condição de circular na via pública, porque a pessoa ela não presta, ela não realiza a devida manutenção, né? Tem a lanterna, farol queimado, pneus carecas. Um pneu careca no veículo é um perigo, o acidente pode acontecer muito mais facilmente do que um veículo cujos pneus estejam em condições. E para finalizar, eu acredito que quando a gente fala de veículo, a gente tem que falar também nos equipamentos de segurança. Aí quando você associa a falta de perícia, né, de técnica da pessoa na condução do veículo, e quando a gente nota que determinados veículos, e aí eu vou me referir mais especificamente às motocicletas, elas possuem poucos mecanismos de segurança, mecanismos pouco eficientes, e os que existem são pouco eficientes, ou seja, basta um pequeno buraco, basta uma freada um pouco mais brusca, para que aquele veículo ele não responda e gerando aí o acidente e gerando o dano. Então, dá para falar muito mais, mas vamos situar por aqui no momento. Muito bacana, né? Já a Edna e o Coronel Fonseca já deram uma aula aqui para todos nós, né? Ó, a Maria Cândida está colocando, interessante a atual campanha veiculada na TV chamando a atenção aquelas desatenções mais cometidas. É verdade, né? Assim, o comentário de vocês foi muito realmente em cima do fator humano, né? E é isso mesmo, né? Acho que assim o que tem nos alertado é o déficit momentâneo de atenção, né? As pessoas estão desatentas, né? Então isso nos preocupa, né? À toa que a ONU decretou as 3 características do usuário condutor do trânsito, né? Que é distraído, desatento e sonolento. Então a atenção é um grande desafio. Muito bacana esse comentário que vocês fizeram. E a próxima pergunta, ela tem um gancho nisso, que ela fala da mobilidade urbana, né? Esse tema mobilidade, veja que assim, é um tema tão novo. A Edna até já fez um brief sobre infraestrutura. As cidades elas se formam, só que elas, como não tem um projeto estruturado, né, isso vai crescendo de forma desordenada que vira depois um bolo muito complexo, né? Quando a gente fala de Plano Nacional de Mobilidade Urbana, isso é coisa nova demais. Quando a gente vai falar, então, de plano de mobilidade estadual, municipal, às vezes a gente não vê as coisas se conectando, né?
dentro desses desafios da mobilidade, tem os diversos modais. Em nenhum país, né, de primeiro mundo, Edna, Coronel Fonseca, a gente vê a vazão, né, fluxo, né, o transporte coletivo, ele é um transporte para você conseguir dar vazão, a intermodalidade, e a gente, pelo menos, tem visto o transporte individual, ele até cresceu, acabou crescendo ainda mais na pandemia. A mobilidade ativa, por outro lado, quer crescer, mas às vezes não tem conexão com as cidades. Então, assim, existe esse desafio. A mobilidade é um tema muito novo. Até rapidamente, veja que assim, a gente vê o adensamento vertical dos prédios. Aqui perto da minha casa, aqui na Enseada, estão saindo 2 torres de 20 e poucos andares. E antes era uma casa. Imagina, do dia para a noite, quantos carros que não vão. Eu moro na boca aqui da entrada da Terceira Ponte, na Enseada. Quantos carros que não vão lotar agora? Ainda vão ter mais prédios. Então, como é que é? Assim, às vezes parece que esse ecossistema ele não está conectado. E aí o trânsito ele acaba virando um ambiente ainda mais estressante. Não é uma mobilidade bacana. Poxa, a gente fala muito de qualidade de vida, mobilidade humana. Então, é um monte de desafio, um monte de coisa. Aí eu queria ouvir um pouquinho cada um de vocês, como é que vocês estão enxergando os desafios da mobilidade, que eles estão muito grandes nas regiões metropolitanas, mas conforme até vocês comentaram, eles já começam a crescer no interior. Pega o interior, Douglas está aqui com a gente, Linhares. Linhares tem uma rodovia que daqui a pouco você tem que fazer um contorno, igual foi Conha, o contorno e tal, porque o negócio vai crescendo, e aí vira esse bolo, essa confusão. Edna, gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que você vê os desafios da mobilidade, o cenário hoje, quais que seriam, né, os desafios. Por exemplo, horário de rush, né, esqueci até de comentar, também um desafio, sinalização semafórica, via, entroncamento, tem um monte de coisa junto. Vamos bater isso tudo no liquidificador e eu queria ouvir um pouquinho você, Edna, e depois ouvir o Coronel Fonseca, a visão de vocês sobre mobilidade urbana. Então, André, eu fiz olhando aqui essa pergunta, só essa aqui daria para a gente ficar aqui na live inteira falando dela, a quantidade de coisas que a gente tem aqui para discutir. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando da capacidade, né, e a facilidade de locomoção, no geral, né? E aí nós estamos também falando quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando de um conceito, na verdade, para melhorar as condições da cidade, né, num contexto bem geral de mobilidade, né? E aí, quando a gente pensa quando a gente lembra que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a lei foi criada em 2012, né? O quanto as coisas mudaram de lá para cá, o quanto as cidades tentaram mudar, né, com esse plano nacional. Lembrando que a gente tem ainda muitas cidades que ainda não têm a obrigação de cidades acima de 20 mil habitantes, né, pela lei, de elaborarem, né, os seus planos, mas nós temos ainda muita deficiência na parte dessa elaboração mesmo desses planos de mobilidade. Quando a gente pensa também, né, no que estabelece, o que foi estabelecido nesses planos, nós temos aí os seus papéis, né, de forma bem grotesca, bem geral. Nós temos aí, por exemplo, a União, que ela estabelece as diretrizes, né, da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nós temos aí os estados que estabelecem as diretrizes da Política Metropolitana de Mobilidade Urbana e os municípios que precisam planejar e gerenciar a mobilidade urbana. Ou seja, uma infinidade de desafios, como você acabou de mencionar. Nós temos cidades que crescem desordenadamente, quando, né, os gestores vão perceber difícil realmente adotar medidas numa cidade já estabelecida, ali onde nós enfrentamos isso diariamente nos nossos projetos, nas nossas revisões de projeto de sinalização. E aí, além de muitas outras coisas que nós temos, né? Eu fiz uma rápida discussão com a minha equipe aqui da gerência de engenharia, né?
E agradeço a eles pelas contribuições, porque eu quis entender assim, um pouquinho na prática, na vivência desses 69 municípios, embora eu já conheça, né, a gente discuta muito de perto tudo que é realizado, mas para ouvi-los, né, e perceber o que cada um entendia das maiores dificuldades encontradas, e realmente é o que nós já discutimos no dia a dia, que nós já compreendemos. O que a equipe colocou como principais desafios quando eles vão para os municípios para discutir o trânsito nessas cidades que são de competências hoje de responsabilidade, não que o município não tenha responsabilidade, mas que por não terem o trânsito municipalizado, recai sobre o DETRAN, né? E um dos pontos mais, assim, mencionados foi a questão cultural. Como que existe uma dificuldade de se tratar alguns temas, de serem discutidos alguns temas, exatamente pela falta de mudança de comportamento. E uma questão realmente, olha, eu sempre brinco, gente, com os prefeitos, e eles acabam rindo disso, mas é uma realidade. Nós temos um problema que se chama Minha Vaga, Minha Vida. E se você tira uma vaga daquele lugar, mesmo que você tenha tecnicamente justificativas para tirar, é um grande problema que a gente tem. Mesmo que você justifique que você vai melhorar a mobilidade naquele local, que você vai dar vazão ao trânsito, que você vai colocar as pessoas, principalmente as pessoas, o pedestre em segurança, o ciclista em segurança, nós temos grandes dificuldades, porque a pessoa entende que ela tem que vir com o seu, além do fato econômico, que a maioria dessas pessoas moram a 100 metros de distância, muitas vezes, das suas casas, muito próximo, daria para ela usar uma bicicleta, né, ou caminhar, né, fazer uma boa caminhada, ter um outro modal, né, para ir para os seus comércios, para ir trabalhar, mas elas preferem sair com seus veículos, vou falando das principalmente cidades de interior, de uma forma geral, que é tudo muito próximo, e ali elas acabam dificultando muitas vezes essas discussões referentes a essas mudanças e a melhoria na mobilidade. Nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, na largura estabelecida das vias dos municípios, o que nós poderíamos muitas vezes estabelecer vias de mão única, né, fazendo aí, dando uma circulação melhor do fluxo das cidades, mas nós temos grandes dificuldades muitas vezes, porque você não pode tirar o estacionamento, porque é um conflito muito grande para o próprio prefeito, para as próprias lideranças, e nós reconhecemos isso, né, que não é fácil, e muitas vezes nós temos que não achar uma outra solução, uma outra saída para a melhoria do trânsito daquele local. E nós temos também algumas outras questões importantes, né? Às vezes o município ele pode implantar uma ciclofaixa, uma ciclovia, mas ele cede a discussão muitas vezes de um número pequeno da sociedade e ele recua, né? Nós temos também a questão de integração, uma melhor integração, uma parceria melhor da polícia com os municípios, e na questão de cobrança, de fiscalização, essa necessidade porque eu conheço as pessoas do município, eu não preciso fiscalizar. Aí o DETRAN investe altamente aí, né, retorna o recurso de multa, que é importante a gente falar isso, que todo recurso investido em sinalização, em fiscalização e engenharia hoje, né, pelo DETRAN, como foi colocado pelo Tenente Coronel Fonseca, são de recursos de multa, que retornados à sociedade. E aí nós temos um investimento alto, como nós já investimos mais de 27 milhões nesses últimos 5 anos em sinalização, e nós não temos muitas vezes a condição de uma fiscalização para poder também as pessoas mudarem na forma pedagógica chamada fiscalização, para aqueles que infelizmente não conseguem ser transformados pela educação, que é o essencial, né? Então nós temos várias coisas que precisam ser mudadas. Quando a gente fala da questão das cidades que não são construídas para pessoas, não são pensadas para as pessoas, aí você não tem calçadas para as pessoas passarem, as pessoas circulam pelas ruas, você muitas vezes não tem locais apropriados para uma travessia, então tudo isso é muito debatido, isso a gente vê em muitos lugares, já houve muita mudança, mas existe muita coisa ainda que precisa ser alterada. E só uma fala sobre a questão do semáforo, né, a questão dos semáforos aí, é importante a gente lembrar que na legislação, o último recurso que você implanta é uma sinalização semafórica. Primeiro você avalia tudo,
uma rotatória, toma algumas medidas de segurança ali viária, de medidas, adota algumas medidas para ver se funciona. Não funcionou, tem número de contagem de tráfego suficiente, justifica, então você vai e implanta um cruzamento semafórico. Porque o cruzamento semafórico implantado de forma errada, e nós temos essa experiência em muitas cidades que nós passamos, é o fato de que um cruzamento semafórico implantado de forma errada, ele traz o contrário, né? Ele destrói a mobilidade onde ela já não existe, ela acaba de destruir a mobilidade onde ela já não existe. Então, nós precisamos entender, né, várias coisas que nós temos. E aí, o principal que nós precisamos, mudar os nossos conceitos a longo prazo, pensar nas cidades não para agora, mas pensar nas mudanças a longo prazo e estabelecer aí os planos de mobilidade dentro de metas mesmo. E, principalmente, trabalhar a educação, a mudança de comportamento, e assim nós vamos ter pessoas sensibilizadas e muito menos pessoas aí que morram no nosso trânsito capixaba, tantas pessoas que nós conhecemos que perdem suas vidas. Excelente, Edna. Uma aula aí, né? Pensarmos no futuro. Muito legal. Adriano Bom Jesus está colocando aqui, talvez fosse o momento de começarmos a pensar a diversificação dos meios de transporte. A geografia do Espírito Santo é muito favorável. Legal, Bom Jesus. Por mais continuemos a ampliar a malha viária, não será suficiente. Legal. Coronel Fonseca, agora você com a palavra. O Robson Secom colocou também aqui, ele está falando de Anchieta, sobre a mobilidade. E aí, Coronel Fonseca, qual a sua visão sobre mobilidade? Quais os desafios? Quais são os caminhos para nós? Responder depois da Edna já é um desafio, né? Porque ela já foi full aí, já matou... Foi mesmo, foi full. Já matou muitas questões. Mas se eu puder acrescentar, em uma das suas lives, você citou, André, um exemplo interessante sobre, acho que era uma construtora que ia construir um prédio, e aí uma pessoa fez uma pergunta, né? Acho que a construtora apresentou o prédio é isso, é aquilo, tecnológico e tal, e foi aquela pergunta de fundo do impacto, né, no entorno, né, do impacto daquela construção na mobilidade, na circulação. Então, eu acho que isso resume-se com planejamento urbano, né? Talvez quando o planejamento urbano, o planejamento de mobilidade, ele atingiu o status daquilo que existe hoje, acredito, na área ambiental, né? Está aqui o nosso diretor administrativo financeiro, que já foi do IEMA, porque na área ambiental você tem uma legislação dura, uma legislação pesada, muitas vezes até incompreensível em determinados pontos, onde por mais que determinada obra, por mais que determinada intervenção humana, ela possa ser favorável ao desenvolvimento econômico, mas se houver um prejuízo ali ambiental e não houver algum tipo de compensação, penso eu que dificilmente essa obra ela vai conseguir ser tocada, se não mostrar ali como que será o reflexo no aspecto ambiental e como aquilo será compensado. Então, no que diz respeito à mobilidade, ao adensamento urbano, principalmente nós estamos tratando, é preciso pensar, elevar esse plano de mobilidade a esse tipo de categoria. E eu acredito, né, eu nunca convivi, nunca trabalhei exatamente com esse aspecto, mas eu acredito que hoje ele não tem esse status, não tem esse patamar. Então, ele está em segundo plano, ou seja, talvez sejam apresentadas pequenas ações, vamos melhorar isso, melhorar aquilo, mas, de fato, você não tem ali feito cálculos, pensado de qual o reflexo disso, quanto tempo mais vai se gastar no trânsito, quanto que isso pode impactar até mesmo na fiscalização. Eu lembro de recente, numa apresentação de construção de rodovias, e foi apresentado um programa muito bonito, por sinal, no que diz respeito à parte da engenharia,
E aí eu fiz uma pergunta semelhante àquela que eu citei no início. E os pontos de fiscalização? Porque, infelizmente, o que a gente nota é que, e eu tenho que falar de fiscalização, né? É justamente a minha maior expertise. As rodovias, as vias são construídas, mas não se pensa em fiscalização. É claro que todos nós gostaríamos, no mundo ideal, que não houvesse necessidade da fiscalização, mas na prática nós sabemos que isso é necessário. E aí, normalmente, no nosso país, a gente primeiro faz as coisas, como diz o outro, depois vê o que acontece, vê o que dá. E aí, então, nós temos, saindo também um pouco dessa questão simplesmente do plano da mobilidade, nós temos uma questão do individual em colisão com o coletivo. Quando a Edna citou a questão da via, do estacionamento, eu me lembro também de uma situação recente, num determinado município, onde a intervenção que seria feita pelo agente estatal, e foi feita, né, implicou na mão única nas vias, ou seja, acabou aquela mão dupla, e aí criou-se uma outra via alternativa, uma indo e outra vindo. E houve ali todo o movimento da comunidade, do bairro, um bairro até com um adensamento aí urbano razoável, não é exatamente tanto um bairro de periferia, e aí houve a movimentação dos agentes políticos locais, houve protestos, e você, mesmo após reuniões já terem ocorrido, e eu tenho certeza do convencimento das pessoas, mas sabe-se lá qual motivo, o indivíduo, ele, assim como não quer estacionar perto da casa, perto do comércio, na frente, ele também não quer realizar uma manobra que vai implicar numa distância maior, porque aquilo que ele conseguia fazer a 50 metros, muitas vezes ele vai ter que ir para 150, para 200 metros. Então, ele vive assim, ele quer ter como se fosse ele quer viver numa cidade grande, mas ele também deseja ter as mesmas características como se fosse um bairro pequeno, e dificilmente essas coisas são compatíveis. E aí, justamente, vai entrar o conflito do individual com o coletivo. Eu estou pensando apenas na minha facilidade, na facilidade de eu chegar e sair, de eu estacionar, mas eu não consigo, eu não alcanço o coletivo, ou seja, o ganho de mobilidade que aquela localidade vai ter na circulação de pessoas, na circulação de veículos, ao evitar o acidente, ao permitir uma maior circulação econômica. Então, sei lá, se nós pudéssemos citar algo mais abrangente, aí é o fator humano, no que diz respeito ao conhecimento, ao que diz respeito a abrir mão do seu individual em nome de um coletivo. Assim, muito bacana, tá? O que você, Coronel Fonseca, falou para nós, a Edna, assim, para mim me gerou aqui várias reflexões. Edinaldo Ferraz, essa parceria muito linda. Doutor Edinaldo Ferraz, nosso superintendente da Federação de Transporte do Estado do Espírito Santo, FETransportes. Grande liderança, grande apoiador. Olha que a Maria Cândida está colocando aqui para a gente. Existe algum projeto de sincronismo dos semáforos de acordo com o fluxo de trânsito? Ou é uma realidade distante ainda, né? A gente pode até comentar alguma coisinha a respeito disso. Maria Cândida vai ganhar carteirinha aqui de maior participação. Tá de parabéns aí, Maria Cândida. Forte abraço. Hoje você está destaque aqui, hein? Daqui a pouco nós vou te chamar para a live também aí. Mas, muito bacana. Eu lembro uma vez, tá, Edna e Coronel Fonseca, isso é tudo mudança de mindset. Eu vou falar a minha interpretação que eu tinha antes. A Praia do Canto, aqui que é um bairro nobre, né? Quem conhece. Você vai parar lá, carro, tem pouco estacionamento. Fico demorando. Aí agora tem que pagar. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, sabe qual é a solução? É aumentar o valor pago e acabar com o estacionamento. Aí eu parei para refletir, não, peraí, por que você está falando isso? Vamos pensar na mobilidade. Se começar a ter mais estacionamento, nós estamos incentivando o fluxo de carros, que é o transporte individual.
Então, parece ser meio insano, mas a gente precisa ter um movimento contrário. Se nós formos pegar Londres, se nós formos pegar Nova York, existem pedágios quando você roda com o seu carro em horário de rush. Você quer rodar com o seu carrinho em horário de rush, na hora que você passa naquele trecho, já tocou um sininho e já descontou da sua conta. Existe pedágio de horário de rush. Entendeu? Então, assim, são coisas que são soluções de mobilidade. O Coronel Fonseca falou algo muito bacana, que às vezes também a gente está com a cabeça que quer cidade grande. A gente quer morar na cidade grande, mas com a cabeça e a tranquilidade da cidade pequena. Né? Edna muito bem disse, a pessoa vai na padaria ali 200 metros, pega o carro, vai andando, gente, vai fazer a ginástica. Entendeu? Vamos movimentar o corpo. Então, isso daí são coisas. Isso acontece no interior, acontece para cá, acontece para lá. Então, a mobilidade, ela passa. Teve um item também que eu achei super bacana, tá? Eu também desconheço. Se for pegar aqui a parte ambiental, vocês mencionaram, assim, vale a gente estudar isso daí. Estudo de impacto e análise ambiental. Isso evoluiu muito. Talvez, no trânsito possa existir um estudo de impacto ambiental que o trânsito está gerando de poluição atmosférica naquela região. Só que não existe vamos colocar um guarda-chuva técnico-científico para estudar o impacto na mobilidade daquele local. Né? Aí eu estou me lembrando aqui, meu irmão, né, que é o Coronel Cerqueira, do Bombeiro, de projeto de combate a incêndio e pânico, rota de fuga. Quando você tem um ambiente fechado, você tem que ter toda uma quantidade de pessoas para fazer rota de fuga. E dentro do trânsito, qual a rota de fuga para a ambulância passar? Quando o trânsito está lotando, está borbulhando. Será que é analisado isso? Quando você coloca 10 torres, uma do lado da outra, será que isso não vai impactar como a ambulânciazinha do SAMU passar lá? Olha tanta reflexão que vocês estão comentando. Aí a gente fala de mobilidade. Como que nós vamos estudar mobilidade se a gente não tem mecanismos de medição de fluxo? É igual saber qual a minha conta de água se eu não estou medindo o quanto que está passando de fluxo. Né? Vamos parar para pensar. Qual o horário de fluxo? Quantos carros estão passando em tantos horários? É uma medição de fluxo. Aí vai ao encontro da sinalização semafórica, né, inteligente, que é um desafio para todos nós, né, mas isso não está tão longe. Então, muitas reflexões bacanas assim, a respeito de mobilidade. Quinta-feira nós vamos estar até com o Dante, que ele vai estar falando do case de mobilidade Rosado, ele participa da Mobilidade Fortaleza, que virou um case. Né? Lá tem o patrocínio da Michael Bloomberg, adotou Fortaleza. Fortaleza tem várias soluções de mobilidade. E aí, quinta-feira, a gente vai estar falando sobre isso. Mas, assim, a Edna e o Coronel Fonseca deram uns insights muito bacanas nessa questão. Vocês estão de parabéns aí, muito legal, né? Estou refletindo um monte de coisa. E aí, agora a gente vai para a quarta pergunta, que é a praia mesmo também de vocês, que são dois pilares. A gente fala muito da engenharia, né, que é a infraestrutura, mas tem outros dois, né, que são os 3E, né, que a gente fala Engineer, Education e Enforcement, né, que são os 3Es, né, do inglês aí, mas traduzindo, o engenharia e infraestrutura, o education, o esforço, esforço legal e educação, essa duplinha, educação e esforço legal. Né? Estamos no Maio Amarelo, sabemos que a gente precisa de um ano amarelo. Qual a visão de vocês sobre esses dois pilares, né? Educação e fiscalização? Eles andam separados? Eles podem andar juntos? O que a gente poderia fazer? O que está sendo feito? Quais seriam os caminhos? Vocês já falaram assim muitas dicas bacanas, mas aí, Edna, queria
passar a palavra para você e depois Coronel Fonseca também, a praia dele, né? Fiscalização, esforço legal. O que a gente pode pegar aí de dica bacana aí para compartilhar com a turma? Ó, Fonseca, eu não tenho culpa, hein? André tá mandando eu falar primeiro, então não posso fazer nada. Eu falei para você falar primeiro. Vamos lá, o que a gente tem, quanta coisa tem para fazer, né? Quanta coisa a gente faz e quantas coisas ainda por fazer. A gente poderia aqui listar tudo que cada parceiro aqui faz. Nós conhecemos aqui empresas privadas que trabalham arduamente pela questão da segurança no trânsito, trabalham a educação de trânsito dentro das suas empresas, que fazem questão de trazer isso para dentro das suas empresas. Nós temos aqui, né, Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, todas as unidades de trânsito espalhadas pelo Estado, trabalham muito, né, não só com a parte de fiscalização, mas nos apoiando com as ações integradas de educação também, abordando motociclistas, falando para ele da necessidade da segurança, a PRF, quanta coisa nós já fizemos juntos, quanto essas pessoas trabalham, quanto esses nossos colegas trabalham aí no dia a dia, e muitas vezes as pessoas também só olham o outro lado, né? Olha, muitas vezes a gente critica muito, mas a gente esquece de enxergar o quanto essas pessoas fazem. Existe muita coisa para fazer, mas muito ainda, muito já tem sido feito, muito envolvimento. A gente poderia colocar até dos últimos anos, né? Como a gente, por exemplo, encarava o Maio Amarelo, né? Quando o Maio Amarelo surgiu no Brasil e como hoje nós enxergamos o Maio Amarelo, essa necessidade de realmente trazer para a discussão, de colocar na sociedade essa discussão desse tema tão importante, tão desafiador, que é chamar a atenção das pessoas para o alto número de mortos que nós temos no nosso estado e de pessoas com sequelas graves e permanentes. Nós temos aí, por exemplo, uma discussão, muitas famílias que têm se juntado, né? Quando a gente fala desse pilar de educação, nós não estamos falando só do Detran, ou só da PRF, ou só da Polícia Militar, ou só do Movitran. Nós estamos falando não só das prefeituras, né, que trabalham, mas nós estamos falando de todos nós. Em 2019, é bacana a gente lembrar, em 2019 nós recebemos um prêmio, fomos lembrados, né, a nível nacional, reconhecidos a nível nacional como um estado pela quantidade de ações que nós fizemos nesse período. Só agora? Não. Nós trabalhamos, não só o Detran, mas as instituições trabalham muito durante todo o ano. Mas esse mês ele tem uma visibilidade maior porque as pessoas procuram mais, né, e querem debater esse tema exatamente por essa discussão, por essa temática que já foi posta, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então a gente tem muitas coisas que foram feitas, né? O Detran, especificamente na área de educação, desenvolve aí ações. Infelizmente, nesse período de pandemia, comprometeu muito essas ações que nós gostamos, que é essa de ir até as pessoas, desse contato pessoal, né, que nós temos individualmente aqui como Detran, mas com muitos parceiros. E nós temos muitas ações nas escolas, nas empresas, nas praias, nos bares, nas festas, campanhas publicitárias, um investimento alto, de acordo com a resolução estabelecida pelo CONTRAN, né, 806 de 2020, o ano passado nós fizemos campanhas publicitárias todos os meses dentro dessas temáticas, trabalhamos peças de internet, tentando levar às pessoas o alcance que muitas vezes nós não conseguimos individualmente. Então é isso, a gente olhar um ano esquecendo um pouco 2020 e 2021, né, essa dificuldade que nós vivemos, mesmo com uma equipe pequena, nós conseguimos atingir mais de 200 mil pessoas indo lá, falando, conversando, e o que é importante, né, para essa sensibilização na educação. Conseguimos atingir onde nós não conseguimos através de campanhas publicitárias que a gente pode, são às vezes analisadas por meio de interações, né, nas redes sociais, e também por outros meios, né, de quando as pessoas são impactadas, que é chamado pelas pessoas que fazem essa análise das campanhas publicitárias. Nós conseguimos adquirir uma van, né? O estado quase ninguém tem, normalmente as pessoas chamam nos outros estados de viatura da educação. Nós temos hoje uma van à disposição do Detran, que nós chamamos ela de Detranzinho, né? Itinerante.
Temos o Detranzinho, que fica ali em Carapina, um local onde foi estabelecido para receber crianças, jovens, adolescentes, que esse momento não está sendo utilizado, infelizmente, mas que em breve, se Deus quiser, nós voltaremos a utilizar. E temos a nossa equipe que viaja pelo estado, junto com a Polícia Militar, fazendo ações nas ruas. Depois que nós fazemos a sinalização, levamos essas campanhas, e uma infinidade de coisas que nós ficaríamos aqui durante muito tempo. Nós temos aí, dentro do que foi feito na área de esforço legal, investimento, como já foi muito bem abordado pelo Tenente Coronel Fonseca, todo o apoio que o Detran tem dado, né, retornado o recurso de multa à sociedade por meio de investimento, e aí a gente poderia listar várias coisas aqui, como equipamentos, né, de etilômetros para fiscalização, apoiando ali até mesmo em painéis de mensagens que são importantes, né, durante as fiscalizações para alertar o condutor. A gente tem aí um investimento que foi feito aí no Batalhão de Trânsito para esse pilar do esforço legal de mais de 21 milhões nesses últimos anos, né? E aí a gente tem também a questão de serviços que estão sendo... Eu lembro, André, me lembrei de quando a gente discutia lá no início do Movitran, nós tínhamos lá o que seria importante, né? Quais seriam as nossas necessidades. E hoje eu vejo isso se realizando, a felicidade de ver hoje equipamentos eletrônicos sendo fornecidos para que a gente tenha agilidade, muitas vezes na nossa estatística, ainda está lento, tá, mas daqui a pouquinho nós vamos ter, né? Vendo a construção aí da Escola Pública de Trânsito, que não é fácil, mas para colocar na íntegra, em breve, se Deus quiser, ela vai nascer, né? A ansiedade do meu amigo aí, o Josimar Amaral, obrigada pelas palavras, e ele ele sempre está falando, sempre está trabalhando nisso. Então, assim, a gente tem essa ansiedade de trabalhar cada vez mais esse pilar tão importante. E aí eu gostaria de colocar iniciativas como essa semana, a Sheila, nossa gerente de educação, me mandou uma foto da filha dela chegando em casa com um trabalho que a escola dela fez voluntariamente de Maio Amarelo, né? Como é importante esse mês para ser discutido. E é muito legal quando você vê que a criança ela tem esse poder, né, de envolver toda a família, né? Ela cobra quando ela aprende, ela dedura os pais nas palestras que a gente faz. Então, assim, a importância de todos os pilares, mas a importância, eu vou agora legislar em causa própria, a importância da educação. Eu acho que a gente precisa de fiscalização, sim, né? Como eu falei, a forma pedagógica de atuar lá na ponta, eu vou deixar mais para o Fonseca trabalhar essa temática, mas eu quero aqui dizer que sem a educação a gente não vai conseguir muita coisa, porque nós precisamos que as pessoas mudem o seu comportamento. O Detran tem apoiado os municípios, tem investido, inclusive, na parte de fiscalização aí no nosso, né, grande problema que nós já tivemos aí com a questão de guincho, né, de locais para guarda, mas assim, a gente sabe da necessidade disso, o quanto a Polícia Militar precisa disso para poder fazer aquelas abordagens das motos, por exemplo, de outros veículos que são utilizados para cometer crimes, né? E sem a fiscalização e sem esses locais é impossível fazer isso, é a segurança das pessoas, né? Também nas vias, né? Segurança pública nas nossas vias, né? Então, tantas coisas que são feitas, o apoio, o investimento também, quando a gente fala na educação, aos outros municípios que nos procuram, que não têm o trânsito municipalizado, mas essa infinidade de coisas que são feitas em parceria. E aí agora eu quero voltar novamente à questão da integração. Eu vou falar da educação e vou falar da integração. Se nós não tivermos integração e, de fato, trabalharmos juntos, as nossas forças, elas são pequenas. Mas quando nós nos juntamos, nós conseguimos fazer um barulho. E aí a gente consegue realmente ser visto e a sociedade começa a ver que algo está sendo feito. Precisa sim dos investimentos, precisa sim do retorno dos recursos de multa para a sociedade, mas precisa também do investimento de cada um de nós. Eu perguntaria para vocês assim, por que na terceira ponte acontecem tantos acidentes que atrapalham a nossa mobilidade? Lá tem fiscalização eletrônica, tem sinalização, tudo bem, tem fluxo excessivo, mas mesmo fora do momento de rush. Mas por quê? Infelizmente, as pessoas continuam agindo de forma inadequada. Então, o uso de álcool, nós estamos vendo aí acidentes horríveis acontecendo pelo uso de álcool, novamente voltando a essa temática que a gente já tinha, né, discutido e tinha reduzido,
vemos pessoas sendo atropeladas, como aquela jovem lá em Una, em cima, né, ali em cima da calçada. Então, o que está faltando? Está faltando realmente mudança de comportamento, sensibilização, trabalharmos a fiscalização. Concordo plenamente com o meu amigo aí, Fonseca, concordo com todos aqueles parceiros que nós temos, mas nós precisamos investir muito na educação e tornar ela, de fato, algo essencial nas nossas vidas, em primeiro lugar. Não adianta nada eu falar e não colocar minha filha na cadeirinha, porque é um percurso curto. Não adianta nada eu falar e o meu esposo dirigir falando no celular, né? Ou eu atravessar a faixa de pedestre atravessando ou lendo o celular. Então, nós precisamos realmente mudar o comportamento. Isso aí, muito bacana. Mais reflexões. Hoje está com uma riqueza muito grande de informação, tá? Gente, vocês estão muito preparados aí. Pelo amor de Deus, tá dando show de bola. Coronel Fonseca, agora, cara, é a sua praia, né? Tanto da educação, mas a fiscalização tem toda uma metodologia. Como que você vê a fiscalização em prol de salvar vidas no trânsito e contribuir, inclusive, lógico, com a educação, né? Às vezes fiscalização parece um negócio meio negativo, né? Eu sempre falo que, esse dia estava conversando com uma pessoa, ele chegou e falou, agora polícia, toda hora tem fiscalização. Aí eu cheguei para ele e falei assim, há pouco tempo você falava comigo que a polícia tinha que estar na rua, que não vê na rua. Agora, quando vê na rua, você está reclamando. Eu não estou entendendo o que você quer da vida. Então, o ser humano, às vezes, é isso, né? Então, aí entra a consciência, né? O trabalho bacana. Coronel Fonseca, com a palavra, o senhor. Bem, falar de fiscalização, em princípio, é o meu papel, né? Mas eu endosso aí cada palavra dita pela Edna, no que diz respeito à educação. César Beccari, né, até foi dito na live passada, foi citado lá na questão das penas, né? Mas ele falava, né, lá no século XVIII, que é melhor prevenir do que punir. E para você prevenir, a forma mais eficiente é aperfeiçoando a educação. Porque, de fato, a fiscalização, ela ocorre, ela vai... Quando que a fiscalização ela entra? Ela entra no pós. Na maioria das vezes, ela vai entrar após o fato, após o ocorrido. Seja o excesso de velocidade, já ocorreu. Dirigir sem habilitação, a pessoa já dirigiu, depois ela é flagrada. Licenciamento vencido e tantas outras os equipamentos de segurança. Então, a fiscalização, ela tem um alcance que eu entendo como pequeno, necessário, mas pequeno, porque ela vai agir no pós. A educação, ela entra anterior, ou seja, ela busca antes, ela busca na causa. Porque, como bem citado aí o exemplo da terceira ponte, né, apesar de toda a estrutura, apesar de tudo que é feito ali pela empresa que administra, pela Rodosol, por todo acompanhamento, por toda a inteligência que existe por detrás de uma estrutura viária igual àquela, os acidentes acontecem e as tragédias também. Eu não vou esquecer quando, em maio de 19, aquele casal na motocicleta, Kevin e Brunelli, eles foram atropelados, né, ou, vamos dizer, mortos, por duas pessoas que, em tese, são pessoas com uma boa formação na sociedade. Um advogado, outro estudante, um engenheiro. E aí, como é que você busca por que isso ocorreu? Falta de fiscalização? Ou seja, a fiscalização, ela não impede esta pessoa de cometer o que ela fez. Muitas vezes a polícia ela é cobrada, né? Um tipo de acidente desse acontece,
No outro dia, ou na mesma hora, já estão batendo lá na porta do batalhão, perguntando, e eu lembro da pergunta da jornalista, onde estava a polícia? Ué, a polícia, ela tá realizando o seu trabalho, agora, ela não é universal, ela nunca será universal, ela nunca vai estar em todos os pontos. O que vai estar em todos os pontos, o que vai permitir que em todos os pontos evite o acidente, evite a infração, que ela não ocorra, é a educação, onde vai levar o cidadão de forma consciente, ou seja, aquilo que a ética vai falar da autonomia. Eu deixo de praticar um ato que não é aceito por aquela sociedade, não porque eu tenho medo da punição, mas porque eu tenho consciência de que aquela infração ela é ruim para aquela sociedade. Aí sim eu me torno um sujeito autônomo. Então, como é que eu vou alcançar isso? Por meio da educação. Até porque, quando a gente fala de fiscalização, as pessoas gostam muito que o outro seja fiscalizado. São extremamente contraditórias. Nós tivemos uma situação no batalhão de trânsito, né, nós estávamos realizando a fiscalização na Lei Seca, salvo engano, no bairro nobre da Grande Vitória, era próxima aos prédios, e aí as pessoas começaram a gritar, tacar tomate, tacar ovo nos policiais, e aí você fica assim, gente, quando morre, aí a pessoa vai lá, coloca uma camisa branca, vai lá faz uma caminhada, faz passeata, queima pneu, mas quando a polícia está lá fiscalizando, e a fiscalização da lei seca é um dos trabalhos que a gente percebe que é uma intervenção assim, muito direta, justamente para evitar o acidente, porque existe uma correlação muito forte, né, entre a ingestão da bebida alcoólica e a causa do acidente. E quando nós estávamos ali realizando aquela operação, as pessoas começam com aquelas frases, né, vai procurar bandido, vai isso, vai mais aquilo. Então as pessoas, na cabeça, elas separam, né? Aí existe o bandido, aquele que pega a faca, o revólver e mata, e existe aquela pessoa que é de bem. Ele só cometeu um deslize, entre aspas, de ingerir bebida alcoólica e dirigir o veículo. Mas eu coloco quase na mesma categoria, ou na mesma categoria, porque a pessoa, ela conscientemente, ela fez aquele ato. A diferença é que ela não pegou uma faca e nem um revólver. Então é uma contradição, e é nesse contexto que a gente vive, né, de não termos aí exatamente, afinal de contas, o que nós queremos, o que nós buscamos. E volto a dizer, eu sou fiscalização, mas vou entrar aí na praia da Edna, que é pedagoga, né, Edna? Não tem jeito. Eu vou cumprir uma parcela muito pequena. O grosso disso tudo, sem dúvida nenhuma, vai ser a educação. Gente, muito bacana aí, de uma forma muito franca, muito transparente. A gente está discutindo um tema assim, é um tema de alta relevância para nós refletirmos quem nós somos no trânsito, né? Hoje estava dirigindo e a gente fica refletindo, poxa, estava olhando lá, quem é que dá seta? Quem é que dirige com as duas mãos? Né? Estamos respeitando todos os limites de velocidade? Estamos respeitando a distância de segurança do veículo da frente? Né? A gente tem sempre falado aí, né? Velocidade é um dos grandes problemas, a pressa, a agonia, a ansiedade. Por que a gente não programa tudo 30 minutos antes? Para que aquilo vire um hábito, né? O trânsito vire um lugar mais agradável, né? Tá refletindo aí, tá pensando, esse dia falando de cultura, tudo tá falando tem cultura, né? Perguntando para um presidente de um grande grupo empresarial, para ele, falou assim: o que é cultura para você? Né? Um monte de gente falando um monte de coisa. Não, cultura para mim é o que eu faço sem ninguém tá me vendo. O cara resumiu que o cara tá dando aula o dia inteiro, né? O presidente, vou até falar um tempo atrás, é Renan Kipp, presidente do Grupo Águia Branca. Cultura que eu faço quando ninguém está me vendo, é isso. Então, no trânsito, tem muito a ver isso com a fiscalização. O que a gente faz no trânsito quando ninguém está nos vendo?
realmente eu fico refletindo. Tem um filme, eu não recordo o nome agora, que foi a pessoa que foi o segundo lugar num jogo de golfe que ficou o mais famoso do mundo e que estádios hoje têm o nome dele. Porque na última atacada estava ele e o filho dele, Hércules mandando um grande abraço, e faltava só uma jogada para ele acertar o buraco, era dele a vitória, já estava escurecendo, só que ele sem querer encostou de levinho no taco. O taco encostou na bola de levinho. E aí ele falou, já fiz a minha jogada. Aí o filho dele chegou e falou, pai, ninguém viu. Pai, você vai perder o jogo, ninguém viu. Aí ele simplesmente falou a palavra, mas eu vi. E aí ele procurou o juiz e falou que tinha encostado. O juiz falou, você tem certeza que encostou? Ele falou, encostei. Ele perdeu o jogo, mas isso virou inédito. Todos os campos de golfe, todo mundo fala o nome dessa pessoa. E aí isso me lembra o trânsito, né? O que nós somos quando ninguém está nos vendo, quando a fiscalização não está nos vendo. É uma reflexão muito forte para todos nós, tá? Será que, como pedestre, a gente sempre atravessa na faixa de pedestre? A gente dá aquela voltinha? Será que a gente sempre tem respeitado o menor, temos sido cordiais no trânsito? Então, são essas reflexões que a gente está querendo mesmo transformar o nosso trânsito. E aí eu já vou engavetar, estamos chegando na reta final. Agora é só mesmo uma reflexão para deixar para todos nós. Mas falamos muitas coisas. Queria, Edna, Coronel Fonseca, vocês deram uma aula, parabéns, show, uma live fantástica. Uma mensagem final, né, para essa grande luta nossa, esse sonho de nós termos um trânsito mais humano, né, mais feliz, mais agradável, que seja um local de convivência, de harmonia, né, que a gente tenha, poxa, um prazer de estar nesse local, nesse ambiente, que não seja um ambiente hostil. A gente entra no trânsito, todo mundo já está com medo, fica estressado, só de entrar, a pessoa vai fazer um passeio, vai pegar uma rodovia com a família, a pessoa já fica com medo, porque já sabe do perigo, está dentro de uma cidade também já está com perigo. O que nos falta, Edna, para um trânsito mais humano e humano, mais feliz, mais seguro? Qual a mensagem que você poderia deixar para as pessoas aqui? Essa live é gravada, ela não sei nem quantos que vão olhar daqui um mês, um ano, 2 anos, isso vira eterno, né? E depois o Coronel Fonseca vai encerrar essa live aí conosco. Edna, deixa uma mensagem para a gente, por gentileza. André, o que eu posso dizer é que a gente precisa, na verdade, pegar até o finalzinho da pergunta anterior, né? O que nós precisamos é transformar o nosso ano amarelo, né? Então, ter atenção o ano inteiro para o que nós chamamos para esse espaço coletivo, né? Eu sempre uso muito uma expressão que as nossas atitudes individuais, elas sempre vão refletir no coletivo, né? E isso é exatamente o trânsito. Se nós pensarmos no outro, né? Assim é na nossa vida, no dia a dia, e tem que ser assim no trânsito, né? E aí eu penso o seguinte, as autoridades, né? Cada um exercendo o seu papel, realmente. Eu não estou falando aqui por utopia, eu não estou falando aqui, a gente sabe o quanto a gente faz, e a gente sabe o quanto ainda tem por fazer, tem muita coisa para ser feito, outros vão vir, né, para o Detran depois e vão fazer também, e ainda vão ficar coisas a serem feitas, né? Então eu entendo que o que nós precisamos é, de fato, nos unirmos em primeiro lugar, deixar essas vaidades bobas que existem no trânsito, né, porque todo dia a gente tem matéria, e as pessoas às vezes elas querem estar, né, em evidência. Então deixar as vaidades que existem, de fato nos unirmos, termos parcerias eficazes, porque elas funcionam, e o Força pela Vida, né, e as ações integradas que aconteceram aí nos últimos dias, elas mostram que isso funciona quando nós nos integramos.
E, acima de tudo, pensar, né, a campanha do Detran esse ano, em cima da mensagem do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, nós trouxemos a campanha chamada Trânsito do Bem. Trouxemos o joinha, né, como a nossa referência de campanha, exatamente trazendo a mensagem que no trânsito nós não estamos sozinhos. Eu não tenho individualidade ali no trânsito, eu preciso pensar no coletivo, eu preciso pensar no pedestre, né? O pedestre pode ser a minha mãe, pode ser o meu tio, pode ser, tem nome, tem CPF, tem identidade, é uma vida. E aí eu preciso pensar como o nosso companheiro aí de luta, seu Isaías, que sempre vai lembrar da filha dele, né? Que sofreu um acidente por alguém embriagado. Então eu preciso pensar que no trânsito tem vidas, tem pessoas, tem famílias, tem histórias, e essas histórias elas precisam continuar. Então a gente pode iluminar os prédios de amarelo, né, o Convento da Penha, o Detran, Colatina fez uma linda iluminação lá no seu Cristo Redentor ali, a gente pode iluminar as prefeituras, todo lugar, a gente pode fazer ações educativas, e a gente tem que inserir, né, nas escolas, como alguém mencionou aí, apareceu aí rapidamente, eu li, precisa sim, isso é essencial, mas a gente pode fazer andar, como foi colocado aí pelo Hércules também, que precisa os pilares andarem juntos, né, engenharia, fiscalização e educação, mas se não houver uma mudança de comportamento e nós entendemos que cada vida no trânsito ela é importante, nós vamos continuar tendo números altos. Nós vamos continuar tendo pandemia, as pessoas em casa e os acidentes acontecendo porque eles acham que as vias ficaram livres e é lugar para poder disputar a corrida. Então, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos no trânsito. Então, mudar sensibilização mesmo, é entender que eu preciso respeitar o ciclista, que papel fundamental esses entregadores usando bicicleta tiveram na nossa vida nessa pandemia, os motociclistas, que papel fundamental nós em casa sem poder sair, os caras arriscando a vida 2 vezes, né? Mas nós precisamos, além de demonstrar toda a nossa gratidão a essas pessoas, mas entenderem que cada um precisa fazer seu papel. Então, se cada um, eu entendo, se nós fizermos a nossa parte, nós vamos nos proteger e nós vamos proteger o outro ao nosso redor. E vamos voltar em segurança, vou encontrar minha filha, meu marido, e todos vão encontrar suas famílias em segurança. Essa é a mensagem que eu tenho, é vida no trânsito, é pessoa ali, é vidas que realmente importam ali, individualmente. Muito bacana. Show de bola. Coronel Fonseca, está com você agora o encerramento da nossa live. Vamos lá. É muito nessa linha, né? Ou seja, o trânsito, em resumo, ele depende de cada um de nós. E eu acredito que nós estamos plantando, né, com o esforço do Detran, o esforço da polícia, o seu esforço da Movitan, da FETransporte, todos aqueles que nos ouvem agora e irão ouvir, cada um de nós está colocando um tijolinho, né, nessa muralha, dando um pequeno passo nessa caminhada maior, que é nós alcançarmos, de fato, aí um patamar adequado, né, um patamar mais elevado de uma segurança viária. Não é à toa que a Constituição traz lá da fiscalização, da educação e engenharia. Então, o trânsito vai depender de cada um de nós. Eu acredito que, estou querendo dizer que está perdido para nós não está perdido, a gente pode melhorar sempre alguma coisa, mas eu penso que nós estamos plantando muito para os nossos filhos, para as próximas gerações, para que eles possam ter um trânsito mais humano, um trânsito que tenha mais respeito por todos aqueles usuários, em que prevaleça, de fato, o maior cuidando do menor, né, e não o contrário, né, eu sou maior, você que se vire para lá, ou o motorizado cuidando daquele não motorizado, em vez do oposto. Ou seja, nós vivemos tudo inverso, né? O CTB, ele fala dos princípios, e nós, impressionantemente, vivemos de forma inversa. E isso vai sempre passar pela educação, pela cultura, pela conscientização, pelas escolas. A Edna citou aí a questão de
como é legal quando você tem, no ano passado e esse ano praticamente não pudemos fazer isso, mas a gente leva as crianças para a escola, e o ano passado nós tivemos essa experiência, ano retrasado, aliás, de levar uma turma de uma escola pública, e ali você começa a falar das coisas, e a criança, naquela inocência, vai falar, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, eu vou... Aí você entrega aquele bloquinho para ele, vou fazer uma multa para o meu pai e tal. Ou seja, é naquela brincadeira que a criança, ela, evidentemente, ela vai estar internalizando, e daqui a uns anos ela vai estar reproduzindo aquele comportamento que a sociedade entende como adequado, de forma natural, de forma sem estar preocupada se na esquina ou na rua vai ter o policial, vai ter a fiscalização, ele faz aquilo porque tem que fazer, independente de qualquer coisa. Então é isso, assim, acho que é hora do agradecimento também, né, André? Isso. Agradeço você, a Edna, agradeço aos oficiais e praças que estiverem no batalhão nos ouvindo. O batalhão de trânsito, ele consegue a ação, a inserção dele hoje, graças à dedicação, graças ao carinho que muitos dos seus componentes têm lá no seu dia a dia, estão imbuídos aí dessa tarefa nobre de tentar construir um trânsito mais humano. Então, é isso aí a minha mensagem. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Deixa eu só agradecer, André, rapidamente, né? Obrigada aí ao Movitran, né? André, como moderador aí também, contribuição muito importante para a gente, né? Moderador faz toda a diferença também na condução. Ajuda, né? Ajuda bastante. Se tiver um moderador que não ajuda, também complica. Levanta a bola, a gente só corta. É o Fonseca, né? Ele sabe aí o trabalho que a gente tem. Obrigada pela parceria. Eu tenho, graças a Deus, tido o privilégio de trabalhar com pessoas fantásticas aí no BPTran, e o Fonseca veio para fazer diferença também nessa atuação, junto com a equipe deles. Eu tenho um carinho enorme, além de trabalho, de profissionalismo, um carinho enorme por todos do batalhão, eles sabem bem disso. E também a todos que estão aí, né, familiares que estão nos assistindo, colegas de trabalho, minha equipe, que é tão importante, né, equipe de trabalho, todos do Detran, os gestores que realmente nos dão o privilégio de ficar, né, e poder ajudar, contribuir. É maravilhoso a gente poder olhar para trás e ver assim, caramba, eu fiz alguma coisa para mudar o trânsito capixaba. Isso vai ficar na minha vida, né? Então eu sou muito grata aos gestores que me deram a oportunidade de viver esse desafio. E a todos que estão aí com a gente, né? Todos do Movitran, todos os colegas, minha família, até minha sogra hoje está aí, André, também. Só sua mãe, até minha sogra. Então, assim, agradecer a todos que estão aí até agora, né, pelas mensagens, e, assim, é um privilégio para a gente. Obrigada mesmo por nos privilegiar nessa noite, né, Fonseca? E obrigada, Movitran, mais uma vez. Estamos à disposição sempre. As portas do Detran estão abertas, sempre que quiser, qualquer um, né? Vi perguntas aí que talvez não foram respondidas, mas as nossas portas estão abertas, né? Chega aqui, entra aqui, e nós vamos sentar e debater, e discutir, e achar ações que nós possamos fazer juntos aí. Muito obrigada. Gente, muito bacana aí, vocês deram uma aula e dizer para a turma, pessoal, vocês não têm noção, o Espírito Santo está muito bem servido, né? Está com lideranças fortes que trabalham juntos, a turma tem se empenhado bastante, Hércules colocando aí, então a energia positiva, todo mundo está muito empenhado, gente. Aqui no estado do Espírito Santo, eu posso falar, pelo que a gente tem visto, a turma é muito empenhada, muito engajada, conhece muito, vocês viram aqui, hoje a Edna deu uma aula, Coronel Fonseca deu uma aula, a turma conhece de trânsito, a turma tá fazendo mesmo, a coisa está acontecendo, então isso é muito bacana. Então, aqueles que nos assistem, eu gostaria de deixar isso para vocês, que o Espírito Santo está muito bem servido, né? Lideranças muito fortes, e foi colocado aqui no trânsito, né? No trânsito realmente a palavra mágica, né? É empatia, né? É o que me vem na cabeça, é que a gente tenha essa capacidade, que a gente fala o que a gente... Eu gosto sempre de falar na segurança, né? A gente fala muito isso na indústria, né? Sou engenheiro de segurança também,
que é eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos de todos, né? Fazendo analogia, né, com a campanha do Maio Amarelo desse ano. Eu te respeito, você me respeita e nós nos respeitamos no trânsito. Que seja um ambiente verdadeiramente de colaboração e não de competição. Que possamos dar um tchauzinho, dar um joinha para todo mundo, no trânsito, que a gente, isso que a Edna falou, da campanha, vamos ter o trânsito do bem, vamos transmitir essa simpatia, um sorriso, né? Vamos dar um bom dia para todo mundo, então vamos transformar, depende de nós. Muito obrigado mais uma vez, Coronel Fonseca, Edna, nossos cumprimentos. Alongamos um pouco mais a live, é sinal que foi positivo, né? A turma está aí. Obrigado por reservar esse horário da noite aí. A live fica gravada no YouTube do Movitran. Forte abraço, beijo a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, gente. Valeu, hein? Vocês são nota 10. Parabéns aí para vocês. Parabéns para nós. Boa noite.